Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do Brasil. Tudo com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Hoje é feriado aqui em São Paulo, dia que se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. Feriado, Bolsa de Valores não funciona hoje, mercado de câmbio funcionando meio sem muito rumo definido, aqui praticamente estável em relação ao dia de ontem, R$ 3,81. O mercado realmente funciona de forma parcial, justamente porque é feriado aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo, é a capital financeira do país, portanto, mercado com pouca referência. Mercados de commodities agrícolas, mercado de soja em Chicago operando com leve alta, 0,3% agora há pouco, milho caindo, 1,6%, trigo também, 1,7%. Algodão na Bolsa de Nova York despenca 3,5%. Expectativa aqui de aumento da oferta global para esse ano, além de ceticismo com relação às negociações entre Estados Unidos e China. China praticamente fora do mercado americano de produtos agrícolas. Isso vem afetando a demanda por algodão e os preços caem. E existe muito ceticismo com relação à retomada das negociações entre Estados Unidos e China, porque não existe aí um espírito de boa vontade dos dois lados aqui. Portanto, aí as negociações, se retomadas, devem se arrastar bastante. Isso significa a falta da presença chinesa no mercado americano. Isso serve para a soja, serve para o algodão, serve para outros commodities também. Açúcar também operando em queda, hoje 0,6%. Suco de laranja também cai, 1,6%. O café subindo um pouquinho, 0,5%, refletindo ainda a questão das geadas, embora se diga que o efeito das geadas nos cafezais brasileiros foi moderado, o efeito negativo foi moderado, portanto aí o café, ontem inclusive caiu o preço do café arábica, hoje a pequena recuperação aqui, tentando ser esboçada, mas nada muito importante. Mas falando em geadas, falando em clima, estamos em pleno inverno agora. Eu vou conversar agora com o presidente da cooperativa Copavel, uma das maiores cooperativas do país, as principais cooperativas do Paraná, Dilvo Grolli, que está no telefone para conversar com a gente, exatamente para falar de clima. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. O clima está castigando o Paraná esse ano, né, presidente? Muito boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Muito boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Realmente tivemos um frio muito forte na sexta, no sábado, domingo, também ontem. Isso aí, tivemos grandes geadas aqui no oeste do Paraná e o trigo está, a maioria do trigo, em torno de 60% das lavouras de trigo aqui na região de Cascavel e no oeste do Paraná, estão naquela fase que muito difícil para a geada. Então, esses 60% dos lavouras que estavam soltando o cacho, estavam com cacho, teve um prejuízo bem considerável. E os outros 40% não, até a geada ajuda, porque estão na fase inicial. Mas então eu diria assim que essas geadas da sexta, do sábado, domingo e da segunda-feira, nós podemos dizer que nós temos aí umas perdas consideráveis, em torno de 30%, 40% do potencial de colheita do trigo aqui do oeste do Paraná. Milho safrinha escapou, presidente? Está tudo colhido já, não? Milho safrinha, nós estamos com uma colheita em torno de 70% na região aqui da Copavel, do oeste do Paraná, mas todo o milho está na fase final de colheita. Não temos nada de milho que foi prejudicado ou que esteja suscetível ao frio violento como aconteceu. O milho todo escape. Agora, presidente, fazendo um balanço do ano aqui, a gente teve seca no Paraná no início do ano. Qual é o balanço que dá para fazer até agora, aí, pelo menos na sua região, aí, presidente, em termos de perdas na safra desse ano de grãos? O balanço é positivo, porque nós tivemos uma safra de soja com quebra aí de 10% a 20%, dependendo da região. Teve algumas regiões que foi castigado mais por causa da estiagem, principalmente aquela região Beira, Lago Itaipu, que teve uma estiagem mais forte, mais significativa. Mas, no geral, aqui no Paraná, as perdas da soja foram em torno de 10% a 20%. Mas pode-se dizer também que nós fomos compensados no preço,
porque o evento americano do clima melhorou o preço da soja no Brasil e automaticamente o nosso preço. Então, se nós fazemos uma análise da soja, nós tivemos perda na safra, mas tivemos aí um ganho de preço que não estava no radar, porque devido à seca americana. Então, tinha perda na produção, mas melhora de preço. É evidente que quando a gente fala no preço, a pessoa olha para os anos anteriores, mas todo ano é uma história. Mas o preço foi razoavelmente confortável e compensou essa perda da safra. Segundo, a safra de milho, segunda safra de milho aqui no Oeste do Paraná, está sendo uma safra excepcional, em torno de 10% a 20% acima da produtividade dos anos anteriores. Então tem uma safra muito boa e o preço também muito bom, também alavancado pelo clima americano. Nós diríamos aí que nós temos um milho hoje, a nível de produtor, de 29, 30 até 31 reais da saca. E a previsão era para nós termos um preço aí bem menor, diríamos até que a nossa previsão do início da safra seria em torno de 24 reais. Então nós temos aí, com o preço do milho a 25% a mais do que estimativa e uma colheita em torno de 20% a mais em produtividade. Então temos uma boa segunda safra de milho, com bom preço, a soja teve o seu equilíbrio também, e agora o milho, agora o trigo, que nós estamos apostando muito na alta produção dele, na boa produtividade, e agora então tivemos a incidência dessas geadas aí desde sexta-feira. Mas ocorre um fator que a gente tem que considerar também. Nós temos hoje bons seguros para o trigo. Sim. Há alguns anos atrás aí nós só tínhamos a cobertura de Proagro, que só cobria os custos que o banco financiava. Hoje não. Você tem a mesma cobertura do Proagro, e os bancos e outras companhias seguradoras te fazem complemento de seguro. Sim. Então eu diria que para o produtor rural existe também uma alavanca de garantia que é o seguro, não só do Proagro, mas os outros. Por isso então nós devemos fazer uma análise que a agricultura no Paraná está indo muito bem. E como assim a pecuária também devido aos preços internacionais. Muito bom. Agora, presidente, avançando um pouquinho, como é que está o ânimo do produtor para a próxima safra? Daqui a pouco a gente já começa a planejar a safra nova aqui. O clima está positivo, presidente? Sim, porque o clima da próxima safra, a tendência é de um bom clima. Inclusive, essa temperatura mais baixa aqui já dá sinal de um ano normal para a próxima safra de verão, que vai começar a se plantar agora em setembro, milho, depois outubro, final de setembro, outubro, a soja. E o que está acontecendo de muito positivo nos últimos anos é a boa produtividade. A boa produtividade foi alavancada, está sendo alavancada pelo bom preparo de solo e por insumos de alta qualidade. Então o Paraná tem aumentado, não tem mais fronteira agrícola, o Paraná tem aumentado a sua produção em cima de produtividade. Então o ânimo do produtor está muito bom, porque nós temos, eles têm uma visão clara que a produtividade é a que vai salvar a lavoura, a produtividade é a que vai cobrir os custos e vai sobrar margem. Agora, esta produtividade só acontece com insumos bons e aplicados na hora certa e com um bom preparo de solo também. E ele tem essa conscientização. E aqui nós temos uma equipe de técnicos das cooperativas e das outras empresas muito boa nessa área de tecnologia. Muito bom. Conversei com o diretor-presidente da Copavel, Divo Grolli, dando aqui uma visão panorâmica da agricultura do Paraná. Teve alguns solavancos esse ano, mas felizmente está se encaminhando bem, apesar de tudo, apesar do clima. Presidente, olha, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Uma boa tarde e um bom final de safra aí. Hein? Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. E nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados começou a discutir finalmente a reforma da Previdência no plenário. Agora os deputados dão início a uma corrida contra o tempo, já que o recesso parlamentar desse mês começa no dia 18. A partir de hoje serão pelo menos 8 sessões para discutir e votar o parecer do relator Samuel Moreira, aprovado na semana passada pela comissão especial criada para analisar a PEC. Os detalhes com a jornalista Patrícia Rocha. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ali na mesa diretora, dando início a essa discussão. Ele que disse que muito provavelmente essas discussões, essa fase de debate deve durar
provavelmente de 3 a 4 horas agora do início da manhã, entrando à tarde, e que houve uma tentativa de negociação com membros da oposição para que não se faça tanta obstrução. Então, ele pretende abrir um longo período de debate, de discussão, justamente para não haver nenhuma sessão de obstrução e atrasar ainda mais os trabalhos. Claro, quem defende a reforma está lutando aí contra o tempo para que, de fato, ela seja aprovada em primeiro e segundo turno até o dia 18 de julho. E segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, isso pode ocorrer, tem grandes chances de ocorrer até pelo menos sexta-feira. A gente vê aí o presidente da Casa, Rodrigo Maia, presidindo os trabalhos na sessão que já conta com a presença agora de 306 parlamentares. Porém, Maia já disse que só deve colocar a proposta em votação quando chegar a 490 deputados presentes, isso para não ter risco de perder a votação. Ele e o governo estimam 330 votos, 340 votos a favor da reforma da Previdência. Então, pelo menos durante a tarde, devemos seguir nesse processo aí de discussões com a alternância de parlamentares falando a favor e contra até o início, então, do processo de votação. Lembrando, ainda que tem a fase de destaques, propostas de alteração à proposta apresentada aí no plenário. E antes do início das discussões, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou com a imprensa e disse que a expectativa é que o texto base seja votado ainda hoje. Para amanhã ficaria a análise das emendas e dos destaques. Segundo Rodrigo Maia, a ideia é aprovar a reforma em 2 turnos até a sexta-feira. Superado o primeiro turno, acho que o segundo turno é mais simples. Eu acho que se os parlamentares, se a gente conseguir o número de parlamentares para votar, começar a votação, pelo menos do principal hoje, na noite, na madrugada, seguir com os destaques amanhã, a gente passa a ter a quinta e a sexta para votar o segundo turno. Assim, eu como sempre sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado. Mas eu acho que para o parlamento, o ideal é que a gente consiga acabar essa semana, apesar de ser uma análise otimista da minha parte, acabar tudo essa semana. Mas o importante é que a gente tenha uma boa chance de vencer, com certeza, vencer com muita chance o primeiro turno ainda nessa semana que começa hoje aqui na Câmara. E para ajudar na votação da reforma da Previdência, 3 dos 4 ministros que têm mandatos na Câmara retornam à casa. Vão deixar os cargos para reassumir temporariamente o cargo parlamentar os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, e Tereza Cristina, da Agricultura. Apenas Osmar Terra, da Cidadania, não vai ser exonerado, porque o seu suplente lá já está comprometido com a votação da reforma. E uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha indica aumento no apoio à reforma da Previdência. O número de brasileiros que aprovam o projeto já é maior do que os que rejeitam. Em abril, 51% dos brasileiros eram contrários à reforma. O índice caiu para 44% agora. Já a taxa de entrevistados favoráveis ao projeto subiu de 41% para 47%. Os que não sabem opinar caíram de 7% para 6%. Os indiferentes foram de 2% para 3%. De acordo com o Datafolha, o respaldo à reforma cresceu em todas as faixas de idade, de renda e de escolaridade. Entre as mulheres, o apoio é menor, mas também cresceu. Em abril, 34% das brasileiras eram favoráveis ao projeto. Agora, são 39%. As que reprovam foram de 56% para 50%. O índice de homens que apoiam o projeto subiu de 48% para 57% entre abril e julho. Os desfavoráveis caíram de 45% para 38%. Muito bem, vamos fazer agora um rápido intervalo. A gente volta em seguida com mais informações aqui, inclusive falando sobre o efeito das geadas, sobre as plantações de feijão aqui no Brasil. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E novamente o assunto é geada. Sobre esse assunto eu conversei ontem à noite com o presidente do Conselho Administrativo do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Leguminosas, e também diretor da Correpar, Marcelo Líderes, falando sobre o efeito das geadas aqui nas plantações de feijão, que foram bastante afetadas. O impacto foi principalmente no estado de São Paulo, porque houve uma certa antecipação do plantio da terceira safra.
Então, havia feijões em diferentes estágios e que foram plantados no risco, isso já se sabia, né? Então, aconteceram perdas nessas lavouras, algumas lavouras no Mato Grosso, algumas lavouras em Goiás e também no sul de Minas, que foram atingidas pelas geadas. Sim. Qual a dimensão disso, hein? Embora a gente saiba que ainda é cedo para ter uma ideia mais clara do tamanho do impacto, né? Você diria que é muito grande o tamanho das perdas, não? Olha, a gente já vinha aí num período em que as lavouras vinham apresentando rendimentos mais baixos. As lavouras que não tiveram maiores problemas, Sim, em Goiás e Minas, já vinham com produtividade cerca de 5%, 10%, algumas até 20% abaixo do normal, do esperado. Por questões de clima, extremos de calor, etc. Já se sabia que o feijão não seria suficiente para chegar lá no mês de outubro, novembro, quando nós temos daí a colheita do estado de São Paulo. O preço poderia reagir nesse período. O que pode acontecer agora é que aconteça, que antecipe essa reação que era esperada. Normalmente nós temos uma concentração maior entre julho e agosto de oferta. Muitos produtores plantaram variedades que podem ser armazenadas, têm condições de esperar um pouquinho, administrar mais a sua venda, e não tem dúvida nenhuma que uma notícia como essa, sendo maior ou menor o impacto, essa notícia em si é suficiente para que os produtores tenham uma maior confiança em esperar um pouquinho para comercializar. Como é que está a situação do mercado nesse momento? Como é que estão os preços nesse momento? O que você imagina que possa acontecer aí no futuro próximo? Nós tínhamos aí semana passada, antes das geadas, mesmo com o anúncio das geadas não houve maior reação. Os preços estavam por volta de R$ 140 em Goiás, R$ 150, um feijão recém-colhido no noroeste de Minas, feijão novo que estava saindo lá. Hoje houve bastante procura, principalmente na parte da tarde, o que não é muito comum numa segunda-feira. Havia compradores dispostos a pagar até R$ 160, mas os produtores preferiram esperar um pouquinho e esperar amanhã. Foram confirmados, no entanto, alguns negócios na faixa de R$ 155. Então, os produtores também não têm ainda certeza onde o mercado pode chegar. Vai depender muito do comportamento desses compradores que estão no campo e que vão precisar carregar alguma coisa pelo período do mês. É um período em que você tem uma concentração maior da busca do consumidor e, consequentemente, do varejista. E hoje é feriado aqui em São Paulo, ontem feriado no mercado paulista aqui, o preço do feijão, saca de 60 quilos, carioquinha extra aqui, cotado a R$ 155 por saca. O preço estava estável ontem. Muito bem, vou fazer mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida, aí dar uma conferida nos nossos mercados físicos pelo interior do Brasil, além de outras informações. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que acredita que a reforma da Previdência vai abrir as comportas para a entrada de recursos estrangeiros no Brasil. Dória concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, diretamente de Londres, na Inglaterra, onde ele apresenta o programa de privatizações do seu estado. Os investidores aqui acompanham ao vivo e online todos os movimentos do Congresso Nacional em torno da aprovação da reforma da Previdência. Há um sentimento positivo também aqui desses investidores, acreditando que a reforma será aprovada, convicção que compartilho também, e isso ajuda muito a destravar novos investimentos, principalmente nessas áreas de infraestrutura, que são investimentos de longo prazo, investimentos pesados. Isso vai criar uma abertura de comportas, e a expressão comportas não é exagerado, porque há um volume de recursos represado para novos investimentos no Brasil, aguardando a reforma da Previdência. Muito bem, a Petrobras anunciou a redução nos preços uma nova redução nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias a partir dessa terça-feira. O preço médio da gasolina vai cair 4,4%, enquanto o valor médio do diesel vai recuar 3,8%. Com a queda dos preços, o valor médio do litro da gasolina nas refinarias passará para R$ 1,681
e o diesel passará a R$ 2,064 por litro. O mais recente ajuste do preço do diesel ocorreu em 1º de julho, quando foi elevado em 3,92%, enquanto o da gasolina aconteceu em 11 de junho. Desde a adoção de novo formato na política de ajuste de preços em 2017, a gasolina acumula alta de 28,5% de preço nas refinarias. O diesel acumula aumento de 52%. Lembrando que hoje é feriado em São Paulo, não funciona a Bolsa de Valores. Mercado de câmbio também andando muito de lado aqui, como se diz no jargão do mercado, em função do próprio feriado em São Paulo também. Praticamente estável a cotação da moeda americana. Lá fora, bolsas internacionais, o café subindo 1 ponto percentual agora. Algodão despencando 3,6%, a gente já comentou aqui, a expectativa de maior oferta global e ceticismo com relação à retomada das negociações entre Brasil e China, lembrando que a China é um dos maiores importadores mundiais de algodão. Bolsa de Chicago, soja operando com leve alta, vamos ver como é que está aqui, 3 a 4 pontos acima de ontem. Milho estava caindo, continua, 6 a 7 pontos abaixo de ontem. Mercado aqui na expectativa da divulgação agora, quinta-feira, depois da manhã, de um novo relatório mensal do USDA, o Departamento de Agricultura americano, com novas informações sobre a safra dos Estados Unidos, muito prejudicada pelo clima desfavorável esse ano, muita chuva, muita umidade durante praticamente 3 meses seguidos, reduzindo a área de plantio, não deu para completar o plantio de milho particularmente, e com efeito negativo na produtividade, tanto do milho quanto da soja também. Então, muita expectativa com relação a esse relatório que vai ser divulgado depois da manhã. Aí o mercado anda meio de lado, em função disso, nessa expectativa. Mercados físicos aqui no Brasil, vamos ver como é que está se comportando de ontem para hoje. Mercado de soja em Paranaguá com queda, 0,6%. Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, com queda também, 0,7%. Mesmo percentual de recuo também em Cascavel. Preços estáveis no Mato Grosso, em Rondonópolis e Sorriso. O que mais? Rio Verde, em Goiás, também não alterou. Sem alterações também em Dourados e Uberlândia. Barrilhas com queda lá de 1,4%, lá no oeste da Bahia. E Balsas, no sul do Maranhão, estável em 68,50. O que mais? Milho em Paranaguá, no Porto, subindo, 1,2%, R$ 41,00. Campinas, estável em 38, não alterou em Cascavel. Mato Grosso, com altas expressivas até, 2,1% em Sorriso. Rondonópolis, 3,7%. Como é que é o mercado de lotes no mercado do interior? Rio Verde, estável. Também em Dourados, Uberlândia, e uma alta aqui em Erechim, Norte Gaúcho, para R$ 40,00, 1,2% acima de ontem. O que mais? Boi gordo estável na parte das praças que a gente acompanha, Noroeste Paulista, R$ 158,00 arroba, Cuiabá, 144, Colíder, 138, Campo Grande, 147, Marabá, 141, 150 no Triângulo Mineiro, R$ 5,25 o quilo vivo em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Sudoeste e Goiás, estável, R$ 145,00 arroba. Para terminar, o café realmente despencou depois da queda de ontem. O mercado não respondeu às sobregeadas aqui. Começou o dia em alta e acabou despencando a Bolsa de Nova York com mais de 4%. E o resultado foi esse aqui, ó. Caiu também no nosso mercado interno. 3,5% no sul de Minas, 3,4% no Cerrado, quedas fortes também acima de 3%. Né, em São Paulo e na zona da Mata Mineira, e o Conilon também com queda de 1,1% para R$ 282,00 por saca de 60 quilos. A gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Uma boa tarde a todos e até amanhã.